Moscou, inverno de 1977. A cidade parecia presa em uma respiração congelada. O vento soprava baixo, arrastando a neve como uma memória antiga pelas pedras da cidade velha. Os postes de luz lançavam uma luz amarela pálida nas calçadas geladas, e os transeuntes seguiam apressados, embrulhados em seus casacos de inverno, com as golas levantadas até as orelhas. Mas naquela noite no Teatro Lincoln algo estava queimando. A sala ainda estava vibrante com aplausos. Um trovão sincero, alimentado por emoção crua. Os espectadores permaneceram de pé muito depois da cortina final, como se estivessem hipnotizados pelo que acabavam de ver. No palco, ela foi excepcional. Olga. Mal tinha 30 anos. Uma beleza sóbria, quase séria, mas que cativou. Não foi sua aparência que impediu os olhares, foi sua presença. Ela tinha esse jeito raro de habitar cada silêncio, cada suspiro. Quando ela chorou no palco, tivemos a impressão de que era por nós. Quando ela riu, queríamos saber mais. Naquela noite, ela interpretou uma heroína dilacerada, mas ainda assim de pé, em uma Rússia que podíamos adivinhar nas entrelinhas. O público ficou sem fôlego. Nos bastidores, ela enxugava a testa, ainda ofegante, com o coração batendo forte. Ela agradeceu aos ajudantes, sorriu ao figurinista e caminhou lentamente em direção ao camarim, as pernas tremendo com aquela adrenalina que nenhuma droga imita. E então, ele estava lá, apoiado numa coluna, um cigarro na boca que ainda não tinha acendido. Oleg Yankovsky. Lenda do teatro soviético. Conhecido por seus papéis poderosos, seus silêncios calculados, sua voz baixa, quase sussurrada, que obrigava a ouvir. Ele era um daqueles homens que você ouve sem precisar levantar a voz. Seus olhos se encontraram. Ele, o sorriso torto, um pouco zombeteiro, mas não maldoso. Ela, surpresa, um pouco envergonhada, um pouco lisonjeada. Ele se aproximou, lentamente, como se estivesse caminhando na cena de um sonho. Não há pressa. Certo de que sua presença seria notada. Foi estonteante, ele disse simplesmente, parando alguns centímetros dela. Obrigado, ela respondeu, sua voz ainda cheia de seu caráter. Eles conversaram por alguns minutos. Arte, direção, Stanislavski e Dostoiévski. Ele tinha o dom de entrar numa conversa como se entra numa dança. E ela, Olga, deixou-se levar sem perceber. Naquela noite, algo se abriu. Um fio invisível esticado entre eles. Não foi amor à primeira vista. Ainda não. Foi mais profundo. Uma curiosidade. Uma atração tecida com respeito e reconhecimento mútuo. Duas almas artísticas, duas sensibilidades frágeis num mundo de ruído. A história deles não chegou às manchetes. Não era o estilo deles. Sem fotos roubadas, sem festas sociais. Eles se amavam à margem, como dois conspiradores silenciosos da beleza. Ele lhe deu livros com palavras sublinhadas. Ela escreveu cartas manuscritas que colocou em suas jaquetas. Os seus encontros tinham gosto de chá preto, cigarros fumados no frio, discussões intermináveis sobre o significado da arte, sobre a alma russa, sobre o efêmero e o eterno. Eles se casaram sem pompa. Só eles. E Olga, com a confiança tranquila de quem acredita ter encontrado abrigo, deixou-se levar por este amor discreto. Ela acreditava que esse casamento seria um refúgio. Terreno firme. Uma lealdade de almas. Os primeiros anos foram lindos. Às vezes eles se apresentavam juntos, e ele a observava no palco com uma intensidade que fazia as outras atrizes corarem. Nos camarins, ele dizia palavras doces para ela entre dois ensaios. Em casa, ele a deixava conversar por horas, ouvindo-a com aquela atenção quase amorosa que só os artistas sabem dar. Mas aos poucos, as sombras surgiram. Quase invisível no início. Dos silêncios mais pesados, faltas que justificou pelo trabalho. Sorrisos um pouco educados demais, um olhar evasivo quando ela fazia uma pergunta trivial. Ele não a tocava mais da mesma maneira. Às vezes ele saía sem avisar, chegava tarde em casa e sentia um perfume que não era dele. Ela sentiu que algo estava desmoronando. Mas ela não queria acreditar. Ela disse a si mesma que ele estava cansado. Essa rotina, talvez, tenha prejudicado o que era puro. Ela se agarrou às lembranças deles, à aparência dele do passado,
as promessas que ele não fazia mais. E ainda assim, nos espelhos do seu apartamento silencioso, ela viu seu reflexo mudar. Menos brilhante. Mais preocupado. E em seu peito cresceu um pouco de dor, a do solidão no casal. A de uma mulher que ainda ama, mas que sente isso o outro já está em outro lugar. Foi uma carta encontrada por acaso que mudou tudo. Uma daquelas coincidências cruéis que a vida gosta de disfarçar como um acidente benigno. Naquele dia, Olga estava arrumando a estante do quarto deles. Era uma manhã fria de dezembro, o tipo de manhã em que o silêncio parece mais denso que a neve lá fora. Ela simplesmente queria colocar em ordem os livros que eles estavam acumulando. Obras de Chekhov, ensaios sobre teatro, alguns romances que ela gostava de reler quando o mundo ficava pesado demais. Ela pegou um livro ao acaso, uma coleção de poemas de Mandelstam, que Oleg lhe dera alguns anos antes. E foi ali, entre duas páginas, que ela o encontrou. Um simples lençol dobrado ao meio, fino como um sopro. A tinta desbotou ligeiramente com o tempo. Escrita feminina. Elegante. Muito legal. Ela não deveria ter lido, mas leu. E as palavras penetraram em seu coração como uma lâmina quente. Eu ainda tenho seu cheiro em minha pele. Diga a ele que você vai trabalhar até tarde esta noite. Eu vou esperar por você. Sem nome. Sem data. Sem assinatura. Mas não foi necessário mais nada. Olga sentiu o chão cedendo lentamente sob ela, como se o mundo tivesse parado de fazer barulho. Ela permaneceu ali, parada, congelada, as pontas dos dedos ainda apoiadas na página, como se, ao liberar a carta, fosse perder uma parte de si mesma. Ela poderia ter gritado. Ela poderia ter quebrado tudo, as armações, os óculos, esse silêncio limpo demais. Ela poderia ter corrido até ele, brandido essa evidência, exigido a verdade, um fim ou um pedido de desculpas. Mas ela não fez isso. Ela ficou em silêncio. Não por fraqueza. Não por medo. Mas porque há dores profundas demais para o barulho. Porque falar teria dado forma à traição, tê-la-ia tornado real, irrevogável. E enquanto ela permaneceu em silêncio, ela manteve um fragmento de dignidade. Um fragmento de poder. Ela fechou o livro. Guardou a carta exatamente onde a encontrou. Como se ela nunca tivesse se deparado com isso. Depois foi para a cozinha e fez um chá. Quando Oleg chegou em casa naquela noite, um pouco mais tarde do que de costume, é claro, ela sorriu para ele. Ele a beijou distraidamente na testa, e ela fingiu não sentir cheiro de perfume estranho em sua jaqueta. Nas semanas seguintes, ela observou tudo com dolorosa cuidade. Chamadas recebidas ele interrompeu abruptamente. As ausências repetidas, as explicações instáveis, os silêncios entre duas frases. Cada detalhe se tornou uma pista. Cada risada forçada, uma prova. Mas ela nunca diz uma palavra. Ela nunca falou o nome dessa mulher, que ela não conhecia, que ela não queria conhecer. Os anos passaram. E as traições de Oleg se tornaram um murmúrio constante em casa. Não é uma tempestade. Apenas uma chuva fina e insidiosa, que se infiltrava em tudo sem fazer barulho. Ele não negou nada, mas nunca confirmou. Ela não pediu mais nada, nem perdoou. Foi um pacto invisível, uma dança silenciosa entre a negação e a dignidade. Um veneno lento, engolido todos os dias no café da manhã. Ela mergulhou de volta em seu trabalho. O teatro tornou-se seu único refúgio. No palco ela gritou, amou, morreu, renasceu. Cada papel era um grito reprimido, cada fala, um fragmento de si mesma que ela não ousava mais expressar em sua própria vida. Quando ela interpretou uma mulher traída, ela não precisou agir. Quando ela interpretou uma heroína em pé apesar da dor, ela contou sua história. E as pessoas o aplaudiram. Eles disseram que ela estava brilhando, que ela estava mais bonita do que nunca, mais intenso. Mais real. Mas ninguém viu isso por dentro, estava morrendo lentamente. Todos os dias, um pouco mais. Como uma vela que se recusa a morrer muito rapidamente, por orgulho. À noite, ela adormecia numa cama para onde voltava cada vez mais tarde, às vezes com cheiro de outra pessoa, às vezes nem um pouco. Ela não fez perguntas. Ela disse a si mesma que havia escolhido esse silêncio. Então tivemos que assumir isso.
Mas às vezes, sozinha no banheiro, ela se permitia chorar. Apenas um. Então ela se olhou no espelho, endireitou os ombros e voltou a viver. Ou fingir. Então, um dia, Oleg adoeceu. Uma doença monótona, longa e traiçoeira, como um lento apagamento do corpo e do orgulho. Começou com um cansaço estranho, lapsos de memória, uma voz que tremia onde antes trovejava. Depois veio a dor, a perda de equilíbrio, os silêncios prolongados onde ele olhava para o nada sem dizer uma palavra. Os médicos falavam de degeneração, de tratamentos paliativos. Palavras frias, técnicas e clínicas. Mas o que ninguém diz é como a doença tira o esplendor de um homem. Oleg, outrora imponente, vibrante de carisma, foi reduzido a uma figura pálida que precisou ser ajudada a vestir-se, a andar, a lembrar quem tinha sido. E nesta queda lenta não foram nem os amigos, nem os colegas, nem as amantes de antigamente que vieram. Foi ela. Olga. Ela não anunciou sua decisão. Ela não pediu nada. Ela não esperava mais reconhecimento. Ela simplesmente ficou. Presente. Discreto. Sólido. Uma sombra terna numa vida cotidiana que se tornava pesada. Ela o ajudou a se levantar, a comer, a enfrentar a dor sem palavras. Ela lia para ele trechos de Tchekov em voz baixa, às vezes cantarolava para ele uma canção de ninar russa de sua infância, colocava a mão em sua testa quando ele delirava à noite. Ela estava lá, não como uma esposa dedicada, mas como uma mulher que nunca deixou de amar, apesar de tudo. Como uma mulher que amou no silêncio, no esquecimento, nas sombras. E ele? Em seus últimos meses, ele olhou para ela de forma diferente. Ele não tinha mais forças para mentir, nem para seduzir, nem fugir. Ele olhou para ela com olhos tristes e perturbados. Olhos que pediam perdão sem nunca ousar dizer a palavra. Talvez ele finalmente tenha entendido. Que ele percebeu a força silenciosa que ela tinha sido durante todos esses anos. Que ele adivinhou as feridas que ela nunca havia mostrado, as humilhações que ela engoliu sem retribuir. Talvez ele agora visse a mulher que tivera ao seu lado, e que nunca soube amar plenamente. Mas Olga nunca lhe pediu desculpas. Nenhuma vez. Ela não queria arrependimento tardio. Nenhuma palavra esvaziada de significado à beira da morte. O que foi traído não poderia ser apagado. Mas o que ela deu incondicionalmente. E isso foi o suficiente. Quando ele morreu, o país se curvou. Os jornais manchetes. Adeus ao gigante do teatro russo. Comemorações nacionais foram organizadas. Os aparelhos de televisão estavam cheios de colegas emocionados, críticos apaixonados e lembranças gloriosas. Estávamos falando do grande Oleg Yankovsky, do monumento, do homem, do artista. Mas ninguém falou sobre ela. Ninguém diz uma palavra sobre isso que segurou sua mão durante a noite, aquele que o amou além da humilhação. Aquele que foi seu último refúgio. Olga Seisola. Ela deixou o palco por um tempo. As luzes, as entrevistas, as homenagens. Durante meses morou numa casa de campo, sozinha, longe do barulho. Ela cuidava do jardim, lia e às vezes não escrevia longas cartas para ninguém. Ela estava aprendendo a conviver com esse vazio, esse luto, não apenas a do homem, mas a de todos os anos que ela havia sacrificado silenciosamente. Então, um dia, a televisão a contatou novamente. Estávamos preparando um grande programa dedicado aos artistas soviéticos que marcaram a sua época. Ela hesitou por um longo tempo. Então aceito. Não para ele. Não para eles. Para ela. No set tudo estava polido, brilhante, bem enquadrado. Ele recebeu as perguntas esperadas. Sobre seus papéis, seus parceiros de jogo, suas memórias. Ela respondeu graciosamente. E então, um jovem jornalista, um pouco mais ousado, perguntou-lhe: que lembranças você tem do seu casamento com Oleg Yankovsky? Olga sorriu gentilmente. Ela não esperava essa pergunta. Ela demorou um pouco. Muito tempo. Era como se ela estivesse procurando através dos anos, procurando em sua memória uma sentença justa, para não bater, para dizer a verdade. E pela primeira vez ela falou. Realmente. Foi um casamento feito de luz e noite.
Eu amei um homem que nem sempre me respeitou. Mas eu fiquei, porque prometi. Porque eu acreditava que amar era aguentar. Talvez eu estivesse errado. Mas gostei. Até o fim. Um profundo silêncio invade o estúdio. Um silêncio como raramente se ouve na televisão. Sem música, sem reinicialização. Apenas o peso de suas palavras. Simples. Brutal. Verdadeiro. Hoje, Olga mora longe do tumulto. Longe de teatros de prestígio, de noites sociais e dos olhares ansiosos da imprensa. Instalou-se numa casa modesta, à beira de um lago, algures entre os pinheiros e o silêncio, onde só ouvimos o vento nas árvores e os passos tranquilos das estações. Ela ainda joga às vezes. Não pela glória. Não para as ovações. Mas pelo prazer de sentir um texto vibrar dentro dela. Para dar nova vida a mulheres quebradas, fortes, luminosas e terrivelmente humanas. Mulheres que se parecem com ela. Mulheres que amaram a ponto de esquecerem de si mesmas. Mas acima de tudo, Olga escreve. Ela escreve em cadernos de capa mole, com tinta azul, sempre à mão. Ela preenche as páginas com pensamentos, lembranças, silêncios que finalmente perfura. Estas não são memórias clássicas. São cartas sem destinatários, fragmentos de alma, confidências dirigidas a todos aqueles que, como ela, atravessaram o amor como um campo de batalha. Ela conversa com mulheres. Aqueles que permanecem. Aqueles que ficam calados porque aprenderam que a raiva de uma mulher é inadequada. Aqueles que amam demais, a ponto de apagar. Aqueles que carregam cicatrizes invisíveis, mas profundas. Aqueles que sabem o que é chorar silenciosamente no banheiro, para não incomodar. Aqueles que uma manhã se levantaram dizendo para si mesmos: não sei mais quem eu sou. Ela lhes conta coisas simples. Com uma voz suave, mas firme. Ela diz a eles que o silêncio pode ser uma armadura, sim, um refúgio, uma estratégia de sobrevivência. Mas às vezes este silêncio torna-se uma prisão. E que falar, mesmo gentilmente, mesmo tarde, pode salvar uma alma. Ela conta a eles sobre a paciência que é tão glorificada nas mulheres. Mas ela também diz que não devemos confundir paciência com renúncia. Que existe uma dignidade maior do que a que se espera deles. Não o de sofrer sem reclamar, mas isso de renascido, mesmo depois de 23 anos de silêncio. Ficar em pé, não porque tenhamos suportado tudo, mas porque finalmente escolhemos viver para você mesmo. Às vezes ele é convidado para círculos de palestras e conferências íntimas. As mulheres vêm de longe para ouvi-lo. Não a atriz. O sobrevivente. Eles não o aplaudem como no teatro. Eles choram, riem, ficam em silêncio com ela. E quando eles vão embora, algo mudou. Eles sabem que não estão mais sozinhos. Olga não busca mais brilhar. Ela procura transmitir. Curar com palavras o que o tempo não apaga. E quando fecha os cadernos à noite, sozinha em frente ao fogo, às vezes sorri. Um sorriso calmo, cansado, mas sincero. Ela não esqueceu tudo. Ela não perdoa tudo. Mas ela vive. E isso já é uma vitória.